Olá! O programa desta semana vai falar sobre crimes inimputáveis. O tema é polêmico. Vamos mostrar quando e em que casos uma pessoa que comete um ato ilícito pode ou não ser legalmente punida. O programa vai mostrar os casos que foram julgados aqui no Superior Tribunal de Justiça e ainda o sofrimento das famílias de adolescentes infratores e uma entrevista com o juiz federal Ricardo Augusto Soares. O STJ Cidadão está começando agora. Uma pessoa comete um crime, mas ela é considerada inimputável, ou seja, não pode ser punida pelo ato que praticou. Como isso acontece? É o que você vai saber agora na reportagem de Thaís Cerutti. Crime imputável. Crime irreputável? Inimputável. Nunca ouvi falar. É o quê? É realmente difícil pronunciar, mas na prática é fácil entender o que significa a palavra inimputável. É aquela pessoa que não responde pelos atos cometidos. A inimputabilidade está diretamente ligada à culpabilidade. Ou seja, o que vai ser analisado na justiça é se a pessoa que contrariou a lei pode ser responsabilizada e punida. Menores de idade, doentes mentais, portadores de transtornos como esquizofrenia, cleptomania ou bipolaridade são considerados inimputáveis pela Constituição. Nossa equipe entrou em contato com um especialista no assunto. Ele nos conta como agem as pessoas que se enquadram como inimputáveis. Considera-se inimputáveis quem, no momento da ação ou omissão, não tem essa capacidade ou conhecimento do caráter ilícito do fato e, ainda que tenha, não tenha condições de se determinar conforme essa situação jurídica. São várias situações, devendo lembrar que essa situação ela é qualificada por um perito, né, especialista na área, mas um exemplo que me parece muito bacana de tentar compreender a inimputabilidade é o cleptomaníaco. O cleptomaníaco ele tem conhecimento do caráter ilícito do fato, mas ele não tem capacidade, por uma enfermidade mental, de se autodeterminar conforme esse conhecimento. O artigo 228 da Constituição de 1988 é claro ao dizer que são penalmente inimputáveis menores de 18 anos, mas estão sujeitos às normas da legislação específica. O artigo 26 diz: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento. O parágrafo único do artigo 26 do Código Penal diz que, nesses casos, a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3 em virtude da perturbação de saúde mental. Mas, para ser absolvido do crime, o réu precisa comprovar a gravidade da doença por meio de um laudo pericial. Quando isso acontece, a pessoa não pode ser presa ou condenada. O juiz aplica a medida de segurança que obriga o inimputável a fazer um tratamento que pode ocorrer de duas formas. Pode ser ambulatorial e, dependendo da gravidade da doença, a pessoa precisa ser internada em uma instituição de saúde ligada ao governo, para que possa ser cuidada de forma adequada, para retornar à sociedade sem oferecer riscos de cometer novos crimes. E como entender o que se passa na cabeça dessas pessoas na hora do ato ilícito? Quando estão em crise ou não? Importante a se avaliar é o juízo crítico da realidade daquela pessoa. Ele pode fazer tanto com relação ao dinheiro, não só rasgar como sair dando, enfim, como ele pode praticar um crime ou uma atividade a partir de um quadro de uma agressividade, né? Então, assim, o corte principal é a gente analisar o juízo crítico de realidade daquela pessoa naquele momento da crise. Foi assim que Luiz Felipe, 20 anos, filho da dona Maria das Graças, foi considerado inimputável por causa do transtorno mental. Felipe cometeu atos violentos contra familiares e vizinhos. Por isso, a justiça determinou que ele fique em uma instituição de saúde mental. Queria namorar com essa menina. Aí começou essas agressões.
e ele jogou uma faca com as laranjas lá dentro do quintal dela, aí o padrasto bateu nele. Aí depois foi uma mulher que mora no meu conjunto, que ele perseguia a filha dela, dizendo ela que eu não vi, que ele estava correndo atrás dela com a faca, mas eu não vi, ela foi lá na minha porta. E a dessa academia, que foi a última que foi levada, dia 17, eu tive audiência, né? Que ela disse que ele estava ameaçando que tinha um revólver, que ia fazer um monte de coisa lá com ela, tinha passado a mão na nágua dela, e essas coisas aí. Foi a última, foi a da academia. A doutora tem até esse documento. Mas isso é uma pessoa boa, ele é um menino muito amável, mas ele está um transtorno tão forte que nem ele se controla. O caso do Felipe ilustra bem o que é ser inimputável pela patologia que o acompanha. Mas também podem ser consideradas inimputáveis pessoas que só são reconhecidas como doentes mentais depois do ato de violência que cometem. A gente teve casos em que uma mãe achava que os filhos iam morrer, né, pelo boom do milênio, por exemplo. E ela matou os 2 filhos antes do que o boom do milênio matasse. Houve o crime e teve que fazer o tratamento. Ficou presa, né, na ala de tratamento psiquiátrico da Secretaria de Justiça, mas ela ficou sob acompanhamento psiquiátrico. E como já falamos, outra forma de inimputabilidade é para os menores de idade. Essa avó relata que o neto se envolveu com atos infracionais desde muito cedo. O menino foi sentenciado a cumprir medidas socioeducativas. Ele começou com 14 anos, foi esse problema da moto. Aí ele não ficou preso, mas ficou respondendo, indo no Conselho Tutelar assinar, uma vez por semana ou de 15 em 15. Segunda vez, que foram até em poucos dias, eu acho que foi até com 8 dias, desse caso da moto para esse outro. Que foi esse caso da arma, que esse adulto se aproximou, ficamos um dia todo em delegacia, polícia militar e polícia civil lá discutindo, feio mesmo, bem feio, porque eles eram os principais testemunhos, que não era meu neto que estava com a arma, e sim o rapaz, que estava já com o mandato. Só que ele bateu, como o policial viu, ele bateu nele e fala, assume, porque você menor não vai dar nada, se der vai dar 45 dias e acabou. Desses 45 dias, aí ele foi sentenciado. 3 anos. Cumpriu 3 anos. Aí os anos passando, ele já estava, quando ele foi liberado de lá, ele já saiu maior de idade, né? Quando ele foi liberado mesmo. Ele cumpriu toda a medida? Toda a medida. E saiu de lá maior de idade? Já maior de idade. Aí já dá como nome limpo, mas não, eu quero repetir isso. Eles não saem com nome limpo, não. Eles ficam com a documentação deles lá. Aí quando se acontecer aqui fora, que Deus o livre, tal coisa, dele aprontar qualquer coisa, toda aquela coisa vem à tona de novo. Ó, fulano, quando era menor, fez isso, passou pelo caso. É um histórico. Então, eu acho errado eles falarem isso, porque é uma enganação. E os meninos sabem disso, eles sabem. É tanto que hoje ele está solto, mas ele se sente ainda preso. Quem comete ato ilícito à primeira vista sabe do risco que corre de ser preso. O artigo 149 do Código de Processo Penal determina que, em caso de dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz deve instaurar de ofício ou mediante requerimento dos familiares ou do Ministério Público incidente de insanidade mental para a apuração dos fatos. E daqui a pouco, os casos de inimputabilidade julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu volto já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias.
Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. As ações que chegam ao Superior Tribunal de Justiça e a reação das famílias dos adolescentes infratores. É o que você confere agora na reportagem de Damares Bubans. A princípio, quem comete um crime deve ser punido, mas há casos em que a pessoa que comete um erro não pode ser responsabilizada pelo ato e é tratada pela justiça como inimputável. Casos assim também chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Em 2007, a morte de João Hélio comoveu o país. O garoto de 6 anos foi arrastado por vários quilômetros, pendurado do lado de fora de um carro no Rio de Janeiro. Ele estava preso ao cinto de segurança. O carro foi roubado por criminosos e a mãe não conseguiu tirar o garoto antes da fuga. João Hélio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um dos envolvidos era um adolescente com menos de 18 anos. Ele foi internado para cumprir medidas socioeducativas. A defesa do adolescente entrou com um recurso no STJ. Pediu que ele aguardasse o julgamento em liberdade. Os ministros negaram o pedido. O ministro relator, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, destacou e bem destacou que o ato infracional, no caso concreto praticado, era de tal ordem que justificava a aplicação da medida socioeducativa mais severa, que é a que traduz a privação da liberdade do adolescente, que é a medida de internação. E, portanto, ela havia sido aplicada segundo o princípio da proporcionalidade, recomendado, aliás, pelo próprio Estatuto, na verificação de qual pena deva ser aplicada ao menor infrator. O Superior Tribunal de Justiça julgou outro recurso envolvendo inimputabilidade, que nesse caso impediu, inclusive, a submissão de um réu ao júri popular. O homem era acusado de tentar matar uma pessoa com uma foice. Ele acreditava que a vítima tinha cometido um furto. Na primeira sentença, o juiz decidiu pela absolvição sumária, em função dos problemas mentais comprovados, mas exigiu, por medida de segurança, a internação por pelo menos 1 ano, até que ficasse provado que o réu não ofereceria mais perigo à sociedade. A defesa entrou com um pedido de habeas corpus no STJ para anular a decisão que determinou a internação do réu. Os ministros rejeitaram o pedido e entenderam que a anulação só seria possível se a inimputabilidade não tivesse sido o único argumento da defesa. O tribunal agiu corretamente. Eu tive a oportunidade de rever o precedente da lavra do eminente ministro Jorge Mussi, da 5ª turma, e ele decidiu de forma absolutamente compatível com a realidade dos autos. Aliás, ele teve a oportunidade de destacar que, como o único fundamento deduzido foi o da inimputabilidade e que, mediante exame próprio, se chegar a essa conclusão, o juiz não teve outra alternativa senão absolver sumariamente o acusado, aplicando-lhe medida de segurança. Portanto, não havia o vício alegado pela defesa por ocasião da impetração do habeas corpus. De um lado, familiares das vítimas sofrem com o crime. Do outro, o desespero das famílias dos menores que cometem uma infração. Luzmar sabe bem o que é isso. Em 2003, o filho de 16 anos foi apreendido depois de ter furtado um mercado em uma cidade do Distrito Federal. Ele foi convidado por uma outra pessoa para fazer um furto, né? E ele pegou e acompanhou. Eu soube isso de frente ao juiz, que o pai geralmente é o último a saber, né? E o juiz, na hora em que estava lendo o relato do ocorrido, aí eu tomei conhecimento, né? E ele falou assim que o rapaz convidou ele para fazer esse furto e que era um mercado, acho que uma mercearia na época, deu um revólver para ele. Ele foi lá, obrigou o cara a botar o dinheiro dentro do saco, uma sacola do mercado, e saiu, virou as costas e o cara alvejou ele com 5 tiros, né? Mas, enfim, aí ficou internado, fez uma cirurgia, ficou muito tempo internado, né? Foi um momento muito difícil para toda a família. Sim, bastante difícil, né? Ele chegou a ficar entre a vida e a morte, né, devido a esses tiros que ele tomou, né?
Na época, o adolescente foi internado para cumprir medidas socioeducativas no CAGE, Centro de Atendimento Juvenil Especializado do Distrito Federal. A partir daí, Luzmar passou a conhecer os problemas que centenas de pais de adolescentes infratores precisam enfrentar. Pais são os que mais sofrem com os atos infracionais em que os adolescentes cometem, né? E uma parte da sociedade, não digo de uma maneira geral, isso discrimina também o pai. É pai de um bandido, enfim. Então, muitos dos funcionários, às vezes, alguns dos funcionários nos tratávamos como se nós fôssemos bandidos. Então, essa foi uma das razões em que me obrigou até, me deu forças para que nós pudéssemos criar esses movimentos para fazer essa associação, para estar lutando pelos nossos direitos de pais e também dos nossos filhos. Luzmar lembra que a situação é um trauma muito grande e muitas vezes os pais ficam completamente perdidos. Pelo fato de nós não termos vez e nem voz, me despertou uma ideia do seguinte, de convidar todas as mães para a gente fazer um movimento e tá criando alguma coisa para que nós viéssemos ter vez e voz, que foi o fato de nós termos criado essa associação. O objetivo da associação é estar fazendo um trabalho de conscientização junto aos pais e os familiares, né, no sentido de estar orientando o que são direitos e deveres, né, porque isso é muito importante e tem que andar junto. Então esse é o papel da associação, de estar trabalhando no sentido da prevenção. E nós nos encontrávamos e colocávamos na mesa os problemas que nós estávamos passando e a gente trocava algumas ideias, enfim, discutia algumas ideias, o que medida nós poderíamos tomar, né? Então a gente fazia mobilizações, né, para que nós pudéssemos ser vistos pela sociedade e também a gente obter êxito naquilo em que a gente estava fazendo, né? Para este advogado, a inimputabilidade garante um tratamento mais específico, mas não pode ser considerada um benefício. É possível, em algum caso, ser usado, tentar ser usado. Mas o que eu te digo é o seguinte, o sistema para as pessoas inimputáveis, maiores de idade, sobretudo, não é um sistema melhor do que a prisão, tá? É um sistema que envolve internação em casas psiquiátricas em que não há um investimento estatal muito forte, não há uma grande qualidade de tratamento e, além disso, não tem um prazo limite. Vai se verificar, a partir da verificação de exames, se a pessoa está melhorando, se ela continua tendo nível de periculosidade ou não. Ou seja, é um cheque em branco que está se dando, de certa forma. E no próximo bloco, uma entrevista com o juiz federal Ricardo Augusto Soares. Até já! Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E a gente vai conversar mais sobre a inimputabilidade penal com o juiz federal, nosso convidado aqui no estúdio do STJ Cidadão, Ricardo Augusto Soares Leite. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria de primeiro esclarecer com o senhor que muita gente vê a inimputabilidade como um sinônimo de impunidade. Não pode ser visto dessa forma, né? Não, não é verdade. O sentimento da população de que o inimputável ele não recebe punição, ele não é verdadeiro. É uma sensação que se criou
né, na opinião pública, mas não reflete a realidade. Né? Os casos que vêm à tona, principalmente na imprensa, são casos de crianças e adolescentes que praticam infrações, né? Que praticam atos infracionais, segundo a terminologia do Estatuto da Criança e Adolescente. Eles recebem, sim, uma punição, logicamente adequada à sua condição natural de criança e adolescente, que deve ser levado em conta, né? Agora, por outro lado, a gente vê casos chegando à justiça, o senhor que atua há cerca de 10 anos já nesses casos criminais, de gente que cometeu algum crime e que quer usar a inimputabilidade como um argumento para não ir para a cadeia, principalmente em casos de distúrbios, de problemas mentais. Isso acontece. Isso acontece. Porque o termo inimputabilidade é um termo genérico, né? Então, a inimputabilidade não é só para o menor, porque a lei ela avalia somente a questão biológica, né? A questão cronológica da pessoa. Mas há casos também de fatores biológicos, né? O Código Penal fala dos doentes mentais. O artigo 26 é bastante claro, não basta ser só doente mental, realmente tem que causar alucinação, né? O caso esquizofrênico que ouve vozes, né? Então, isso é que a Justiça Penal, logicamente, leva em conta a opinião de psiquiatra, né? Para realmente verificar se a pessoa tinha condições de entender o caráter ilícito da conduta. Agora, mesmo nesses casos, a pessoa ela é punida, só que de uma forma diferente. Sim. Se ela tem uma capacidade reduzida, realmente tem algum distúrbio, né? Mas ainda assim era capaz de ter algum entendimento do fato, ela tem uma punição, só que reduzida, né? A lei fala também da medida de segurança, né? Também, justamente para os casos inimputáveis, né? Por doença mental. Tratamentos obrigatórios, por exemplo. Exatamente, com tratamento ambulatorial, né? Em que a pessoa fica privada da liberdade, ali não é uma pena, mas uma medida de segurança. E na questão da lei que prevê a inimputabilidade, o senhor acredita que os 18 anos para o adolescente, que as pessoas com os distúrbios mentais, do jeito que o senhor falou, que seja comprovado que no momento da execução do crime ela não esteja sabendo o que ela está fazendo, a lei está correta ou também precisaria de um ajuste na experiência que o senhor tem? É polêmico, né? É muito polêmico, né? Eu acho que a maioria dos juízes que atuam na vara da infância e juventude, eles são contra a redução da minoridade penal. O que pode ser feito, eu acho que realmente é aumentar a punição do ECA. Né? Hoje a criança pode ficar presa, né? A medida de internação, né? Que é a medida mais grave, socioeducativa, né? Porque na área da criança e adolescente há uma terminologia própria, então a prisão lá chama-se internação, né? A criança, no caso só o adolescente. Tem esse caráter pedagógico, de recuperação. Exatamente, levando em conta a personalidade e formação, né, do adolescente, né? O que eu acho que deveria haver, e até parece uma proposta já no Congresso Nacional, de aumentar esse período máximo de internação, que hoje é de 3 anos para 8 anos. Né? Aí sim, eu acho que se respeita o princípio, né, do caráter de formação, né, da pessoa, né, das diretrizes até da Constituição, de dar um tratamento diferenciado para o adolescente. Não, né? Colocá-lo na cadeia junto com outros criminosos. Exato. Né? Isso também não resolve a situação. Não resolve. Né? Tem que se manter, né, o sistema do ECA. Eu acho que o sistema do ECA é bom. É lógico que tem que ter algumas alterações, né, como essa. 3 anos realmente passa uma sensação de impunidade. Realmente, hoje a sociedade não aceita mais, acha que é pouco. Então, realmente, eu acho que tem que aumentar isso aí, até para 8, 10 anos. Aí eu acho que fica de bom tamanho. Perfeito. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso estúdio, por todos os esclarecimentos. Tá bom. Obrigado também. Estou à disposição. Obrigado. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítico, elogio? Não perca tempo. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. E para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui que aparece na tela. Você também pode assistir aos vídeos no canal oficial do STJ no YouTube. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.